O chefão da máfia coreana ignorou seu encontro, mas se rendeu a uma garçonete negra. A frase circulou pela cidade como um segredo que vira rumor. Não porque ele fosse literalmente o chefe de uma organização criminosa. Esse título era, em parte, uma caricatura que a mídia adorava colar em homens de poder. Mas porque Marcus Kim carregava algo daquilo. Uma presença que comandava salas antes de ele pronunciar palavra. Uma reputação de punho firme na direção dos negócios da família. E uma habilidade quase mecânica de ordenar o mundo ao redor. A alcunha funcionava como um atalho para compreender a distância que muitos sentiam dele. E naquela noite, foi justamente essa distância que se partiu por um riso. O restaurante ocupava o melhor quarteirão do bairro financeiro. Mármore, veludo, garçons em preto tão alinhados que pareciam estátuas de impecabilidade. Havia todos os elementos de uma cena pensada para impressionar. Luz baixa, princípios e acordos negociados sobre vinho tinto. A família Kim havia preparado tudo com a pontualidade de quem trata alianças como contratos. Uma candidata, filha de uma família influente, estava à espera de Marcus numa mesa iluminada por velas. Fotografias discretas, sorrisos ensaiados. Era um jogo antigo, repetido com aperfeiçoamentos a cada geração. Marcus entrou sem pressa, a jaqueta desenhando a linha de seus ombros, o olhar cortando a sala como se pesasse cada pessoa e decidisse se valia a atenção. Ele caminhou pela margem das mesas, cumprimentou com um aceno calculado, mas quando sua atenção encontrou o espaço da cozinha, onde uma pequena abertura deixava escapar o calor e os ruídos, algo o prendeu. Não eram os pratos, nem o vapor carregado de aromas complexos. Era um som limpo e imprevisto. O riso dela. Não foi um riso de sala VIP, polido e treinado. Era um riso quente, espontâneo, daqueles que se soltam mais com o corpo do que com o rosto. Veio acompanhado de um gesto entregue, uma mão que limpou um canto do avental, um traço de açúcar no canto da boca. Para alguém acostumado a contratos e estadias corporativas, aquilo foi uma lâmina que cortou a formalidade. Ele ignorou o que deveria ter feito. Sentar à mesa com a candidata escolhida, cumprir o roteiro social. Em vez disso, tomou a direção do riso como quem segue um farol inesperado. Sienna Brooks estava em seu lugar habitual, entre a linha da cozinha e a passagem onde os garçons esticavam o braço para buscar pratos. Ela era a pessoa que conhecia o restaurante por dentro, cada máquina, cada lote de cafés, cada forno que gemia sob demanda. Chegara cedo naquela tarde, como sempre, porque trabalhava em 2 turnos e guardava as horas como quem junta migalhas para um pão maior. A padaria que queria abrir não existia ainda. Era mais um mapa mental desenhado em pedaços de papel que haviam sido dobrados tantas vezes que as dobras marcavam os sonhos. Sienna sorriu ao atender um cliente regular. Sorriu com a generosidade de quem não costuma medir afeto por status. O cliente comentou algo trivial. Ela riu alto e o riso foi o sinal que atravessou por baixo das cortinas de veludo. Quando Marcus apareceu na beira da abertura da cozinha, os olhos dela encontraram os dele por um segundo, e naquele segundo houve reconhecimento. Não do homem que ele era nas capas de jornais, mas do homem que por instantes deixou cair a armadura. "Eu posso ajudar?" ela perguntou, com a cortesia de quem falava com estranhos o dia todo. Ele ficou mudo por um momento, sem ensaio, quase infantil num espanto que não combinava com sua imagem pública. A candidata na mesa o observou confusa, os lábios apertados como quem segura o desconforto. Marcus reagiu de modo imprevisível para quem o conhecia. Sorriu de verdade, pequeno, desajeitado, e pediu um café forte, simples. A simplicidade foi a primeira linguagem entre eles. Ela era alta na maneira como se movia, balanceava a bandeja, apoiava nas pontas dos dedos uma bandeja cheia de pequenas coisas e, sem querer,
deixou cair um pouco de açúcar perto do punho dele. Marcos riu quando sentiu o grão de açúcar entre as palmas. Siena, sem hesitar, apanhou um guardanapo e o limpou com a mesma facilidade com que lidava com panelas. O gesto foi íntimo por pragmatismo. E ainda assim, pelo ângulo de alguém que observava, parecia uma palavra não dita. O jantar combinado com sua família aconteceu ainda assim mais tarde. A candidata sorriu com a educação que as mesas esperam, e Marcos se esforçou para fazer o que lhe era exigido. Mas havia um espaço na beira de sua atenção onde ecoava o riso dela, onde as palavras dos convidados pareciam se transformar em monótona trilha sonora. Quando a noite terminou e os convidados foram conduzidos adescendo o tapete vermelho, Marcos deixou para trás o brilho das conversas e atravessou os bastidores do restaurante como quem voltou para um lugar que de alguma forma já conhecia. O balcão onde Siena enrolava massa como se estivesse falando outra língua maternal. Ele não disse que procurava por ela, não precisou. O destino dessas histórias raramente se anuncia com claridade. Ela limpava uma bancada enquanto os últimos clientes se desfaziam em elogios ao chefe. O piso ainda guardava o calor das panelas. Havia aromas de manteiga, canela e uma doçura que lembrava casa. Siena, certo? Marcos falou baixo. Não havia necessidade de formalidades. Seu tom era convincente na simplicidade. Ela ergueu os olhos, avaliou-o por uma fração e sorriu sem se impressionar demais. Sim, e você é um cliente exigente hoje à noite, não é? Ele reprimiu a vontade de dizer algo sobre ser um homem de negócios, de explicar a alcunha, de consertar as histórias que a cidade contava sobre ele. Em vez disso, disse a palavra que teria sido a mais correta naquela hora. Verdade. Talvez. Ou talvez eu só esteja curioso. Curiosidade é uma palavra perigosa quando carregada por poder. É uma alavanca que move pessoas e situações. No caso dele, ela soava como qualquer coisa menos manipulação. Siena o viu com a cautela de quem não confunde gentileza com oferta. Havia muita gente pronta para usar dinheiro como corda e arrastar sonhos alheios. Ela sabia reconhecer a diferença entre ser ajudada e ser engolida. Conversaram. Poucas frases, muitas pausas que se preencheram com o som de talheres e o assobio distante de uma chaleira. Ele perguntou o que ela fazia ali, além do óbvio. Ela respondeu que fazia o que gostava. Aprender receitas, observar, entender como os sabores se comunicam. Havia uma espécie de orgulho contido em falar de farinha, de fermento, como se cada ingrediente fosse um parente que merecia respeito. Quando falou da padaria que sonhava, sua voz se encheu de imagens. Não pedia caridade, apenas acreditava na possibilidade de transformar horas em algo maior. Você já abriu uma padaria antes? Marcos perguntou, mais fascinado por ela do que por ele mesmo. Não, só em cadernos. Às vezes, na casa de Jasmine, a colega de quarto, a gente improvisa. Fazemos bolos e damos para vizinhos. As reações são o que me dá coragem. Ele sorriu, e naquele sorriso havia decisão. Convido você para um café outro dia, sem cerimônias. Quero ouvir mais sobre essas receitas. Ela ponderou, como quem avalia se deve confiar uma fatia de seu tempo a alguém que poderia dissolver sonhos com a mesma facilidade que dinheiro consome boa vontade. Havia nele algo perigoso, claro, mas havia também algo honestamente curioso e, contraditoriamente, delicado. Tudo bem, ela aceitou, mas só se for num lugar simples, nada de ostentação. Foi uma promessa simples, e as promessas simples às vezes são as que mais transtornam vidas. Curioso sobre o que aconteceu, fica comigo até o final. Os encontros que se seguiram foram pequenos terremotos, não havia pressa de novela.
O que nascia entre eles crescia à base de sabores, de horas compartilhadas e daquelas conversas que acontecem na cozinha quando as pessoas se mostram como são para quem realmente deseja ouvir. Eles se encontraram em cafeterias de esquina, em mercados onde Siena escolhia a farinha como quem escolhe um parceiro de vida, cheirando, amassando mentalmente, sentindo a textura. Marcos a seguia com um interesse quase desconcertante. Ele não só observava, como aprendia. Em uma tarde chuvosa de sábado, foram ao mercado central. As barracas exalavam legumes molhados e ervas como se o ar fosse um caldo fervente. Siena guiou-o entre sacas de grãos importados, parou diante de pacotes de farinha e falou com autoridade sobre a absorção de água, sobre como tal farinha puxa mais doçura do açúcar. Marcos a escutou com a seriedade de um homem que via mundos inteiros em tabelas de custo e logística. Ele fez perguntas, anotou mentalmente medidas e mostrou um entusiasmo quase infantil quando ela explicou por que a manteiga francesa funcionava melhor para certas camadas de massa folhada. Havia descontração nos gestos dela. Havia também uma economia de esperança. Cada passo para seu sonho exigia planejamento, poupança e, sobretudo, coragem. Siena dividia apartamento e noites com Jasmine, sua amiga de longa data, que era sua crítica mais feroz e sua primeira investidora emocional. Jasmine era sagaz, com uma risada pronta e a visão de quem jamais acreditou em facilidades. Ela e Siena tinham uma relação de irmandade. Riam de pedidos errados em mesas, trocavam receitas que ninguém mais entendia e dividiam sonhos com a franqueza de quem já dividiu desemprego. Marcos entrou na rotina desses encontros com a naturalidade de quem testa limites. Ele não aparecia como um magnata querendo consertar tudo com um cartão de crédito. Preferia se reduzir a um aprendiz, a um homem que lavava a louça sem alarde e pedia para aprender como dobrar massa. Havia nisso um efeito anestesiante. Ele perdia a autoridade nas coisas pequenas e, paradoxalmente, isso o tornava mais vulnerável. Em uma noite, no apartamento apertado de Siena, com a luz amarela do fogão lançando sombras na parede, ela deixou escapar que seu visto expiraria em poucas semanas. Não foi uma confissão dramática, com lágrimas e súplica. Foi um comentário atravessado entre uma risada. Se eu não conseguir abrir a padaria, tenho que deixar o país. O visto termina em 6 semanas. Ela falou como quem confirma uma data no calendário, uma matemática triste e prática. Marcos sentiu o mundo encolher. Havia para ele uma qualidade de urgência que desafia o autocontrole. Era como se o tempo, até então uma linha distante e administrável, tivesse decidido apressar-se. O problema do visto era na cabeça dele um nó que precisaria ser desfeito. Não por benevolência performática, mas porque a ideia de perdê-la por burocracia o parecia absurdo. A constatação de que o destino de Siena poderia ser reduzido a artigos e carimbos o deixou irritado de uma maneira nova. Ele se pegou indignado com a impessoalidade da lei. Não quero depender de ninguém, ela disse, quase como se eles falassem de outra pessoa. Eu sei que existem opções, mas eu não quero ser uma dívida na vida de alguém. Afirmou aquilo com dignidade. E naquele momento Marcos entendeu que qualquer movimento dele deveria respeitar a autonomia dela. Ele estava acostumado a decidir por outros, a assumir responsabilidades como quem assina cheques. Ali, porém, quem assinaria o futuro dela não poderia ser uma decisão unilateral. Aquele entendimento foi talvez a primeira coisa que o fez mudar. Eu entendo, ele disse, e não foi consolação vazia. Quero te ajudar. De um jeito que você sinta que está construindo tudo por si, ela pensou. Pareceu pesar as palavras com algo que não se compra. A recusa veio ali, sutil, e não foi por altivez, mas por um princípio filosófico íntimo. Eu não aceito esmolas, Marcos. Se você quiser acreditar no meu sonho,
Quer ajudar de um jeito que eu possa recusar e ainda ficar de pé? Então, mostra o caminho, não me pega no colo. Ele sorriu, sabendo que ela havia traçado a regra do jogo. Foi um convite que tinha gosto de desafio. Ele aceitou. Os encontros continuaram em ritmo quase sagrado. Receitas trocadas, cafés partilhados, dias em que o som do forno marcava o compasso de suas conversas. Havia uma delicadeza crescente entre eles, toques que duravam o suficiente para transmitir carinho e nada além. Silêncios que, ao invés de serem desconfortáveis, viravam cumplicidade. Os amigos de Siena e mesmo Jasmine notaram a mudança. Havia alguém que a ouvia falar de cifras de massa com brilho nos olhos. Alguém que, quando provava um bolo, registrava o gosto com atenção como um aficionado de verdade. Marcos, por sua vez, notou que seu mundo de reuniões e planilhas precisou de pequenas adaptações. Ele passou a entender a intimidade que se forma ao dobrar uma massa com cuidado. Aprendeu a medir paciência. A autoridade que costurava sua reputação começou a abrir fendas. Ele falava menos em termos de comando e mais em termos de decisão compartilhada. Isso o deixou vulnerável de uma forma curiosa e, ao mesmo tempo, mais inteiro. Havia, porém, uma pressão que não vinha de dentro deles, e sim do alto imóvel do mundo que Marcos ocupava. A matriarca da família, Sophia Choi, mesmo ausente nesta parte da narrativa, pairava como sombra sobre escolhas que poderiam afetar não só um coração, mas um legado. Marcos conhecia as expectativas, pretendentes arranjados, alianças estratégicas, imagens que sustentam a empresa que sua família dirigia. Ele não negava a responsabilidade que vinha com seu sobrenome. O que mudou foi a sua disposição a questionar, ao menos em voz baixa, o que o sangue e o patrimônio o obrigavam a ser. Em uma noite após um encontro lento em que provaram uma trilha de sobremesas que Siena preparara na cozinha do restaurante, ela o empurrou com olhos que buscavam segurança. Você sabe o que sua mãe fará se souber que você está me vendo? Ela perguntou, o medo mais do que a raiva perfurando sua voz. Marcos concordou e falou com franqueza que o espantou até a própria fonte de sua coragem. Eu sei, e isso me assusta, mas não consegue assustar tanto quanto a ideia de perder você por causa de prazos e papeladas. A confissão dele não tinha a leveza do romance idealizado. Havia ali a consciência de que amar alguém assim implicaria desobedecer, negociar, talvez ferir expectativas. O que viria depois poderia desmanchar alianças. Ainda assim, naquele ponto, ele optou por seguir por um caminho que exigia coragem mais do que cálculo. A partir dali, cenas se repetiam com pequenas variações. Ele aparecendo no fim do turno para ajudar a fechar, as mãos sujas de farinha, o cheiro de café como trilha sonora, ela mostrando receitas antigas, heranças de família de mulheres que cozinhavam para curar angústias. Ele oferecendo sugestões para o interior do projeto da padaria, não com o gesto de quem dá ordens, mas como quem pergunta e pede permissão. A relação amadurecia não de modo cinematográfico, com pressas e escândalos, mas com o passo firme de quem aprende a escutar e a ser ouvido. E havia, claro, momentos que mandavam choques de realidade. Os olhares avaliadores numa rua onde alguns conhecidos da alta sociedade passeavam, as manchetes que faziam piadas com a alcunha chefão, sem conhecer a profundidade de nada. Siena, por sua parte, vivia cada deslize social de composição como proveito e ameaça. Ela entendia que estar ao lado de Marcos iria acender holofotes e sabia das sombras que isso poderia projetar sobre sua própria imagem. Mesmo assim, o afeto crescia com a propriedade de uma massa que crescia sob o calor certo, não explosivo, mas inevitável. As semanas passaram e o tempo do visto se aproximava como um relógio que bate. A contagem regressiva já não era apenas uma data num calendário, transformou-se em um personagem presente nas conversas.
Faltam 5 semanas tornou-se um refrão que só parava quando havia silêncio suficiente para que as duas palavras mais verdadeiras pudessem surgir: escolha e risco. Em uma madrugada em que a chuva batia nas janelas do apartamento de Jasmine, Marcos e Siena discutiram possibilidades. Ele propôs opções técnicas: trabalho, investimento, conexões legais. E ela recusou com a mesma firmeza compassiva que mostrava ao descrever seus bolos. Eu quero ficar porque provei que posso fazer algo aqui, ela disse. Não porque me trouxeram num envelope com o seu nome. A firmeza dela o alcançou como um soco gentil. Marcos, acostumado a construir com dólares, percebeu que precisaria redesenhar sua noção de ajuda. Não era o gesto grandioso que faria a diferença, era a estratégia que preservava sua autonomia. Foi um momento de aprendizado. Para ele, poder não era apenas levantar pedras, era também saber quando retirá-las de frente sem esmagar quem caminha atrás. No entanto, a cidade tem memória de escândalo. Chame-se isso de fofoca, mídia sensacionalista ou simplesmente o velho hábito de transformar a vida alheia em matéria de especulação. Não demorou para que rumores sobre o relacionamento de Marcos se tornassem assunto de corredor. Ele ignorava o coletor de opiniões, mas sabia que Sofia, sua mãe, não era um ser indiferente a esses ruídos. Havia uma linha que, quando cruzada, ativava ações calculadas. E Marcos não sabia ainda se estava disposto a ver até onde a lealdade à família o deixaria ir. O impulso de protegê-la o fez agir de forma imediata uma noite. Sem anunciar, sem grandes anúncios, ele apareceu na porta do restaurante com roses embrulhadas num papel simples. Um gesto que poderia parecer piegas, mas que para Siena soou como inclusão. Alguém que via o que ela fazia com respeito e não com espetáculo. Jasmine, ao vê-lo, jogou-lhe um olhar comparável a um selo de aprovação. Marcos conversou com ela por tempo suficiente para que a atmosfera ao redor conspirasse a favor do que florescia ali. E ainda assim, quando as luzes se apagaram e o restaurante fechou, quando eles ficaram na calçada fria, conversando como adolescentes, a realidade do prazo voltou a morder. Siena se inclinou para ele, fincando olhos que não pediam socorro, apenas clareza. Se eu for embora, ela começou, não é porque não sou capaz, é porque as portas estavam trancadas. Eu precisava de uma chave. Ele segurou sua mão, não para comandar, mas para afirmar. Havia nessa afirmação a intenção de encontrar uma chave sem transformar o gesto em dominação. Era um equilíbrio frágil entre o uso do poder e a escolha de usá-lo como ajuda, não como substituição. Na manhã seguinte, Marcos voltou para a rotina que se esperava dele. Reuniões, relatórios, um império que respirava por meio de números. Mas algo havia mudado. A fotografia mental da risada de Siena permanecia firme, como um código de barra que recusava ser apagado. Ele começou a fazer perguntas que pelas suas vias eram estranhas. Como abrir uma pequena empresa? Qual o processo para alugar um ponto? Quem no seu círculo de influência sabia montar um plano de negócios que não destruísse a pessoa que o conduzisse? Essas perguntas o deixaram inquieto, não por falta de solução, mas porque precisava encontrar uma maneira de preservar a agência de Siena enquanto oferecia suporte real. Enquanto isso, no pequeno apartamento que dividia com Jasmine, Siena mastigava possibilidades. Havia orgulho em sua recusa a ser caridosa. Havia também cansaço. Os dias em que ia ao restaurante e voltava para estudar receitas no caderno já não eram suficientes para sacudir o medo que o visto trazia. Ela começou a pesquisar por procedimentos sem se aprofundar em detalhes técnicos, apenas para entender o terreno. Sabia, com a clareza de quem já checou mais de uma vez, que imigração é um campo árido e lotado de obstáculos. Não queria depender disso como única opção. O corpo do enredo, o que mantém a história em movimento, começou a tocar acordes maiores.
O tempo, a família, a decisão de Marcos, que, ao mesmo tempo em que parecia individual, pactuava com consequências. E como em todo enredo que se preze, havia uma pergunta que fazia eco. Até que ponto um homem de poder, rotulado de chefão, pode reescrever a própria lógica sem ferir quem o ama? A resposta ainda estava se formando, mas a primeira parte da história já traçava os contornos. Um homem que, por toda a vida, controlou o que podia controlar. Uma mulher que, por toda a vida, precisou conquistar respeitabilidade com as próprias mãos. Uma amizade que se estendia aos sonhos de uma padaria e ao tempo que corria contra um visto. Entre compras no mercado e noites de massa folhada, entre olhares e decisões silenciosas, o caminho dele se desenhava em passos cautelosos. E Marcos, que havia ignorado protocolos públicos e trocado reuniões por cafés, descobriu-se preso numa espécie de situação inédita. Não era mais só sobre ele decidir. Era sobre aprender a abdicar, mesmo que por instantes, do impulso de resolver tudo sozinho. Ele precisava achar uma ponte que ligasse sua capacidade de fazer e a necessidade de Siena de ser autora do próprio destino. Num corredor interno do prédio da matriz, onde conversava com seu diretor de operações sobre a expansão de filiais, Marcos deixou escapar uma pergunta que, para seus pares, poderia soar técnica. Para ele, era um teste moral. Se eu quiser investir num pequeno negócio, como faço para garantir que quem pega o dinheiro não perca a voz? O homem do outro lado da mesa ergueu uma sobrancelha. Era uma pergunta que não se faz por capricho. Marcos sabia isso. As redes que sua família tecia eram eficientes em tirar sons da boca de quem recebia ajuda. Esse pensamento o irritou. Não queria que seu gesto fosse interpretado como controle. Queria que fosse ponte. E foi por isso que decidiu, naquela mesma semana, não agir com pressa. Observou, consultou discretamente, eliminou caminhos que transformassem liberdade em dívida. Porque havia uma linha que não poderia ser cruzada: ajudar sem subjugar. A narrativa que se desenrolava entre ele e Siena precisava de cuidado, não de espetáculo. Isso o fazia diferente do que a imprensa escrevia. Ou pelo menos assim ele acreditava. A história avançava em retalhos de dias. Eles cozinhavam, ele aprendeu a fazer massa de brioche. Ela começou a ensinar-lhe as pequenas formas de salvar uma receita que estava prestes a falhar. Havia risos e havia discussões honestas sobre limites. E cada vez mais, o tempo do visto era um pulso que acelerava os batimentos de ambos. Quando numa manhã cinzenta, Siena recebeu uma carta cujo envelope trazia o carimbo de um órgão oficial, o ar na cozinha pareceu faltar. Não era uma carta de redenção, era um lembrete de que a burocracia não esperava pelo afeto. Marcos estava ao lado dela quando ela abriu a correspondência. Notificações, opções, formas de apelar. Havia prazos, e aqueles prazos eram mãos que podiam apertar um sonho até sufocá-lo. Ela dobrou a carta com cuidado e olhou para ele, sem súplica, sem dramatização. Só os olhos pediam algo: clareza. Eu vou pensar, disse apenas. Marcos sentiu o peso de uma promessa que não havia sido dita e também a responsabilidade de uma ação que precisava ser verdadeira, livre e capaz de honrar a vontade dela. Era hora de decidir como usaria sua influência, se de fato a utilizaria. A chuva já tinha parado. Lá fora, a cidade acordava sem o alarde de suas próprias histórias. Dentro, no calor reduto de uma cozinha improvisada, Marcos imaginou um futuro que não parecia mais apenas seu e que talvez não devesse ser. E foi ali, naquele instante suspenso entre o ruído das máquinas e o gosto de açúcar na boca, que percebeu que tomar a decisão certa seria menos sobre seu poder e mais sobre sua vontade de ceder espaço para que ela se firmasse nele. A carta permaneceu dobrada sobre a mesa da cozinha
até que a manhã clareou o apartamento de Jasmine o suficiente para que Siena pudesse encarar o papel sem que a escuridão lhe fizesse companhia. Marcos esperou do outro lado da cidade, mas não por isso distante. Havia um tipo de tensão que o seguia como sombra desde a noite em que o riso dela atravessara o mármore do restaurante. Ele não se apressou em agir sem pensar. Aprendeu rápido que gestos feitos para salvar alguém iam contra a regra mais profunda que Siena tinha imposto. Mostre o caminho. Não me pegue no colo. Sua primeira reação foi a de um homem acostumado a desmontar problemas em partes manejáveis. Reuniu consultores, não para arquitetar um presente, mas para entender possibilidades de um investimento que mantivesse a autonomia dela. Perguntou numa sala de vidro e madeira como proteger a voz de quem receberia o recurso. As respostas técnicas lhe pareceram práticas, frias, e não trouxeram a segurança que sua consciência precisava. Se a solução fosse apenas estrutural, faltaria o que Siena insistia em preservar: dignidade no gesto. Enquanto isso, Siena passou a semana como vinha passando todas as outras, cheias de turnos, de treinos em noites cortadas, de risos com Jasmine que suavizavam o cansaço. Ela não era ingênua, sabia o peso da etiqueta que o sobrenome Kim trazia. Quando Marcos ofereceu olhar e apoio, ela leu a possibilidade inteira antes de responder. Não queria que uma padaria fosse apenas uma vitrine do nome de outrem. Queria que fosse um lugar em que seu dedo marcasse as receitas, que ela pudesse errar, tentar e acertar. O primeiro passo concreto aconteceu sem segredos. Marcos encontrou um ponto pequeno, numa rua antiga da cidade. Um espaço com janelas grandes, piso surrado, cheiro de tinta antiga, ainda misturado com lembranças de panos que, vez ou outra, guardavam o aroma de pão. Ele levou Siena até ali numa manhã de domingo. A chuva tinha lavado as esquinas e as folhas das árvores brilhavam como moedas. Ela entrou devagar, os olhos examinando paredes, tomadas, frestas. Um raio de sol passou por um vidro manchado e recortou partículas de farinha que pairavam no ar como pequenos faróis. Siena sorriu com uma mistura de cautela e esperança. "É bonito", disse ela, quase para si mesma. Marcos não falou do preço, nem ofereceu cheques. Havia aprendido que os passos mais decisivos precisavam de palavras claras e de termos honrados. "Quero que você tenha o controle total. Posso comprar o ponto e transferir para o nome de uma sociedade que você escolher. Quero que decida tudo, os fornecedores, a equipe, até o letreiro. Eu entro com capital, mas sem entrar nas decisões do dia a dia." Ela levantou o olhar, avaliando as implicações. "Isso significa que se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser transformar em salão de chá, eu transformo. Se eu quiser demitir você", brincou meio séria, "eu demito." Marcos riu, e havia nela a prova que ele não precisava mais da permissão de outros para agir. "E se você quiser me demitir, me peça com farinha nas mãos. Aceito." O acordo nascia entre ironia e seriedade. Eles passaram horas discutindo modelos de sociedade, divisão de capital, o que implicaria a transferência de um bem de valor para quem até então vivia em 2 jornadas. Marcos exigiu que houvesse proteção para que Siena não se tornasse refém de decisões alheias. Ela exigiu que sua voz fosse soberana. O único ponto em que ambos concordaram sem relutar foi que o projeto deveria nascer como criação de Siena, com o apoio dele na retaguarda. A notícia do interesse de Marcos em um ponto no bairro antigo chegou aos ouvidos de Sofia mais rápido do que ele imaginara. Não porque alguém entregara um bilhete, as coisas naquela família se moviam por circuitos próprios, mas porque havia pessoas que observavam o movimento social com voracidade. Sofia reagiu com o tipo de controle que vinha de décadas de manter legados. Ela telefonou primeiro para o diretor jurídico da holding, depois para o administrador da família. Suas palavras foram medidas como sempre.
Avalie, proteja. Não permita que um capricho coloque nossa governabilidade em risco. A ideia de um membro do clã envolvido com alguém sem o pedigree certo ativou defesas que não dependiam da razão. Quando Marcus a enfrentou, a conversa entre eles foi mais áspera do que ele previra. Sofia colocou diante do filho não apenas a lógica do capital, que para ela era vital, mas uma carta invisível de expectativas sociais, alianças que mantinham a arquitetura de poder. Você sabe o que dizem, disse ela sem levantar a voz. O nome carrega responsabilidades. Um casamento errante pode se transformar em uma ventania que derrube décadas. Marcus ouviu, mas havia agora uma força em sua disposição que não vinha apenas de afeição. Vinha da convicção de que o poder não precisava ser usado para disciplinar a vida de outro. Mãe, respondeu ele com calma e firmeza, não se trata de um capricho. Siena não é um emblema, é uma pessoa. E eu não estou pedindo autorização para ser feliz. Estou pedindo para que a gente tenha a chance de construir algo juntos. Sofia ameaçou com aquilo que sempre parecia funcionar quando outras medidas falhavam. Falar em termos de legado e, no caso extremo, mencionar cláusulas do testamento que poderiam comprometer o controle acionário caso decisões fossem consideradas contrárias ao interesse da família. Marcus, pela primeira vez, sentiu o peso do cordão que ligava sangue e fortuna. Era uma ameaça velada, uma lembrança de que o que ele fosse fazer teria consequências reais, que iam além de afetar somente seu coração. Foi aí que Hannah entrou com uma das peças do quebra-cabeça que ninguém havia pensado em usar. Ela não gostava da lógica implacável da mãe, não porque desejasse desafiar por esporte, mas porque sabia de uma história que poderia reescrever segredos. Hannah apareceu com caixas de cartas velhas, envelopes amarelados, memórias que a casa da família havia guardado como se fossem fósseis de um tempo mais gentil. É a única coisa com que posso chantagear moralmente a nossa mãe, disse Hannah com um meio sorriso triste, oferecendo as cartas para Marcus. Ela escolheu segurança quando era ainda jovem. Essas cartas mostram outra vida. Marcus leu. As palavras fluíam com a delicadeza cortante de quem escreve na juventude. Declarações de amor, sonhos, promessas não realizadas. Havia ali uma figura chamada James, um homem que não tinha o sobrenome que a família aprovaria. Sofia, jovem, escreveu sobre panes de coragem e vontade de partir. Em seguida, suas cartas mudaram de tom. Havia orgulho e medo. Havia escolhas feitas para proteger alguém que amava, mas não da mesma forma que a sociedade lhe instruíra. Havia abdicações. Sofia, a matriarca, naquela pele de aço, havia renunciado a um amor por um compromisso que afirmava identidade e segurança. Quando Marcus levou as cartas para sua mãe, a origem do choque foi dupla. Não só a revelação do passado, mas a constatação de sua própria repetição. Sofia respondeu primeiro com negações, depois com explicações. Era como se a janela na qual aquela jovem escrevera paixão se visse aberta naquele momento. A mulher que controlava agora percebia pela primeira vez a magnitude do que perdera. Hannah, com isso, fez algo que nenhum argumento racional faria. Trouxe empatia para a mesa. A conversa entre mãe e filho foi longa. Teve momentos de frieza e outros de quase arquejo. Sofia contou não com orgulho, mas com uma espécie de arrependimento contido, como aqueles que envelhecem em silêncio. Falou de James, um homem que tivera sonhos pequenos, mas verdadeiros, um homem que, se presente, talvez tivesse oferecido outro tipo de vida. Ao contar, Sofia não procurou desculpas, procurou entender o que havia sido perdido. E, na voz dela, Marcus ouviu a possibilidade de transformação. Enquanto isso, Siena vivia a monta de emoções que surgiam como fermento. Esperança, receio, uma saudade leve do lugar que ainda não existia.
Ela sabia que aceitar o espaço comprado por Marcos não era garantia de silêncio contra as fofocas, as expectativas e as críticas. Preferiu, então, estabelecer condições que lhe devolvessem voz. O contrato previa que a sociedade seria majoritariamente dela, que nenhuma maior decisão poderia ser tomada sem sua assinatura, que Marcos poderia apenas indicar consultores, não gerentes. Ao aceitar, ela colocava seu nome e sua mão sobre o futuro. A surpresa maior, porém, veio de um encontro que não fora arquitetado por eles, mas por algo mais sutil do que estratégia. Cultura de comida é condição que abre portas de coração. Sofia foi convidada por Hannah para um jantar que não admitia formalidades. Hannah pediu para Sienna que fizesse o bolo Honey Lavender, uma receita antiga que Pierre, o chefe do restaurante onde tudo começara, soube transformar numa narrativa própria, com pétalas cristalizadas e mel que lembrava tardes de verão. Pierre, que vira os dois encontros e que fora, de certa forma, articulador dos primeiros passos, sugeriu o bolo como ponte. Não porque ele acreditasse num conto de fadas, mas porque sabia que sabores têm uma ordem capaz de desarmar servosides. Na noite do jantar, Sienna entrou na casa da família King com sua bandeja como se entrasse em cena de tribunal. Ela sentiu o olhar. Havia uma tensão que poderia cortar a garganta, mas havia também vontade de mostrar-se com autenticidade. O bolo saiu do forno com o tom dourado de quem paga preço por persistência. Sofia, que raramente permitia que os aromas invadissem mais do que o necessário, deixou-se envolver. Ao provar a fatia, algo suave que vinha da infância tocou uma rachadura antiga na couraça da matriarca. O doce e o lavanda juntos abriram uma memória que não se medira por status. "É bom", disse Sofia, pondo a colher de lado. Não era elogio automático, era confissão. "Lembra-me de certas manhãs." Tudo ali foi breve como um sopro que muda a direção de vento. O gesto, simples e sincero, começou a criar uma zona de contato. Não houve imediata conversão nem perdão total. Houve antes reconhecimento. A mão da mulher que agora segurava o negócio da família fora, um dia, uma mão que escolhera medo ao invés de desejo. Esse reconhecimento foi suficiente para amolecer algo. Sofia não deixou de ver riscos. Passou a vê-los com menos ódio e mais, estranhamente, com compaixão. A imprensa, no entanto, não se move por compaixão. O rumor se tornara título. O chefão compra padaria para a garçonete. A manchete fazia graça com a alcunha e transformava em mercadoria o que ali era decisão e afeto. Sienna sentiu o peso das lentes. Recebeu mensagens que iam de encorajamento a comentários mordazes. Jasmine, sempre a primeira a proteger, migalhou proteção e reclamou nas redes com um tom que misturava ironia e fúria. Em público, Marcos aprendeu a ser reservado. Não porque tivesse vergonha, mas porque soube que uma exposição desmedida poderia fazer do gesto uma marionete de interpretações alheias. Em privado, porém, ele foi expondo suas dúvidas e medos. Uma noite, enquanto mexiam massa no espaço ainda vazio do futuro estabelecimento, eles falaram abertamente sobre casamento. "Eu não quero que isso seja uma saída fácil", disse Sienna, moldando a massa com cuidado. "Se você propuser casamento porque acha que é a solução mais rápida, eu não posso aceitar." Marcos parou, a mão sobre a farinha. "Não é essa a razão. Eu quero que você saiba que penso no nosso tempo junto como em algo real. Mas sei que o mundo pode ver isso como conveniência. E eu não quero que você se sinta reduzida. Se pensarmos em casamento, que seja porque queremos estar juntos, não porque uma data nos apressa." Ela ergueu os olhos. "Então vamos fazer tudo com calma. Vamos conversar com um advogado, entender os prós e contras. E não para me ensinar sobre leis, apenas para saber que minha vida não será engolida por decisões que eu não tomei. Foi uma decisão madura e consentida.
Eles usaram o tempo que restava não para postergar, mas para construir um passo a passo que incluísse escolha e muito diálogo. Quando, finalmente, decidiram responsabilizar-se a concretizar a união, não foi por fuga, mas porque a decisão nasceu de uma vontade conjugal. Havia amor e um projeto comum. A cerimônia civil foi pequena. Marcos insistiu que fosse apenas a presença das pessoas mais próximas, Hannah, Jasmine, Pierre, alguns amigos do bairro e, surpreendentemente, Sofia. A mulher que tivera medo do que um casamento poderia fazer ao legado da família, foi a primeira a admitir que o que ela mais queria, agora, era que o filho fosse feliz. Ela ainda temia repercussões, mas a carta de suas próprias renúncias havia aberto uma fissura na intolerância. Siena entrou no cartório com uma simplicidade que era sua marca. Um vestido de linho, um buquê improvisado de ervas e flores que lembravam o aroma do café da manhã. Marcos a esperava com os olhos molhados. A cerimônia foi curta, sem aqueles discursos de filme, mas com o peso das decisões anunciadas em cada assinatura. Não houve pompa, porque não havia necessidade. Havia, ao invés disso, o gesto reconhecido, duas pessoas prometendo cuidar das próprias vidas juntas. A fotografia que saiu do cartório mostrou um sorriso sereno em Siena e uma vulnerabilidade inédita em Marcos, que parecia abandonar a armadura sem perceber. O reconhecimento público foi misto. Alguns festejaram, muitos criticaram. Mas na rua onde a padaria se abriria, o que importava foram as pessoas que levavam sacos com pão nas mãos, que sentavam em mesas com chá e compartilhavam olhares. No dia da inauguração, uma fila serpenteou pela calçada. Havia crianças, idosos, jovens e amigos da família. Pierre tinha preparado uma fornada especial. Jasmine organizara os doces, Hannah cuidara de um mural com cartas de incentivo. Sofia veio com um sorriso tímido e um discurso menor do que se poderia imaginar. Era suficiente. O espaço nasceu com tempo e com pequenos rituais. Um letreiro de madeira talhada, prateleiras gastas que contavam histórias, máquinas que rangiam com dignidade e um balcão onde Siena servia com a generosidade de sempre. Marcos esteve lá, mas sem invadir. Ele varria enormes pedaços de sua antiga vontade de controlar e, em troca, aprendeu a ser parceiro. Em uma manhã de sábado, ele fez um café aos clientes e sorriu quando uma garotinha entrou. Apontou para a vitrine e repetiu a risada que, um ano antes, tivera o poder de mudar tudo. A padaria não foi apenas sucesso pela qualidade do produto. Embora os brioches e o pão de massa-mãe tivessem público fiel, mas porque se tornou lugar de convivência. Siena abriu oficinas gratuitas, em que mostrou receitas para vizinhos. Criou um espaço onde quem chegava sem caminho podia conversar e organizou feiras com produtores locais. O lugar era parte de um ecossistema, não apenas um negócio. Marcos ajudou na logística, em contratos, em pagamentos, com a discrição de quem aprendeu a não ocupar o espaço de liderança dela. Com o tempo, Sofia foi encontrando-se com Siena mais vezes. Houve tentativas desajeitadas de conversar sobre assuntos do passado, e houve momentos de ternura que se expressaram numa fatia de honey lavender, compartilhada depois do horário de fechamento. Sofia, em público, ainda cuidava da imagem. Em privado, porém, chamou Marcos uma noite e confessou algo que soou como pedido de desculpas e como alívio. "Eu tive medo", disse ela com a voz seca. "Tive medo de que o que eu escolhi me arrancasse de mim. Não imaginei que esse medo poderia fazer mal a quem eu amo." Marcos não respondeu com discurso. Pegou a mão dela, firme e compadecido. "Não podemos desfazer o passado, mas podemos tentar daqui para frente cuidar de quem nos rodeia sem impor medo." A cura aconteceu aos poucos. Sofia não deixou de ser exigente. Escolheu, em vez disso, outra arma, a curiosidade.
Interessou-se por fornecedores locais, provou pães e até pediu a Siena uma receita que ela dizia ter trazido da tia na infância. Essas pequenas ações foram para Siena sinais mais poderosos do que 1000 promessas. Nem tudo, claro, ocorreu sem sobressaltos. Ainda houve comentários da cidade, manchetes que tentavam enfeitar a narrativa com sensacionalismo. E houve um momento em que um acionista da holding tentou explorar o caso para questionar a sanidade administrativa de Marcos. A família entrou em turbilhão por algumas semanas, com reuniões e telefonemas. Marcos respondeu com uma combinação de transparência e calma. Ele havia aprendido que a autoridade não é seu único atributo. A capacidade de exibir coerência diante do clamor público era tão necessária quanto qualquer gesto privado. No ápice do conflito, quando um documento quase ameaçou impedir a transferência final do ponto, Marcos tomou decisão que mostrou sua transformação. Em vez de usar sua influência para pressionar burocracias, ele reuniu a comunidade do bairro. Fez um gesto de público reconhecimento a Siena, convidando comerciantes, chefes, clientes e as mãos que haviam ajudado a construir o negócio. O apoio coletivo foi uma defesa não só material, mas simbólica. Mostrou que legitimidade nasce de trabalho e reconhecimento, que uma padaria é muito mais do que a soma de seus donos. E aquilo foi o que conteve o ataque. Houve ainda episódios menores que marcaram o cotidiano. Marcos aprendendo a medir água para o fermento, Siena corrigindo sua maneira de amassar, Pierre oferecendo aulas de decoração de bolos, Jasmine organizando uma festa de aniversário em que todos os pães foram decorados como pequenos mundos. O riso de Siena, que antes funcionara como gatilho, passou a ser leitmotiv. E isso não pela aura de romance, mas porque o riso dela se tornara parte da própria música da vida do bairro. Anos passaram e com eles o negócio cresceu sem perder essência. Siena manteve o controle. O espaço tornou-se ponto de encontro para quem buscava mais do que alimento. Buscava pertença. Marcos aprendeu a estar ao lado sem ceder protagonismo. A família, inclusive Sofia, encontrou maneiras menos draconianas de defender legado. Hannah assumiu o cargo na área de comunicação da padaria por ser quem melhor contava histórias. Pierre abriu um pequeno café do lado e Jasmine organizou cursos comunitários. O que se consolidou, no fim das contas, foi aquilo que havia nascido no princípio. Um riso que transformou direções, um poder que aprendeu a se submeter ao afeto, e uma mulher que, com as próprias mãos, construiu seu espaço. Não foi um conto de fadas sem preço. Foram noites de sono perdidas, escolhas difíceis, conflitos que quase escancaram feridas de família. Mas também foi um caminho onde o alimento serviu como linguagem para falar de perdão, para sarar dias antigos e para abrir portas. Houve um episódio que resumiu bem tudo isso. Em uma tarde de outono, a padaria organizou um jantar de gratidão para a vizinhança e para quem havia sido peça-chave na caminhada. A mesa foi posta com bolos, pães e uma torta de honey lavender no centro. Sofia chegou com um envelope nas mãos, cartas antigas que havia guardado e que agora decidiu transformar em um ritual de passagem. Ela as ofereceu a Hannah e a Siena. Pediu desculpas e compartilhou memórias do seu próprio passado. Foi um momento de choro e risos, onde o que se falou foi simples. Cada um teve de renunciar a algo para ganhar outro, e a renúncia, quando escolhida, tinha nome: liberdade. A história ganhou contornos de testemunho. Marcos, que muitos chamavam de chefão, como quem dá nome às sombras, olhou para Siena e viu, pela primeira vez, a possibilidade de um poder que não subjugava. Ele se sentou à mesa sem tentar comandar a conversa.
Observou as conversas que iam do pão sovado ao último pedido de reabertura de uma rua e percebeu que o que agora chamavam de vitória era o resultado de pequenas escolhas cotidianas. Ceder, ouvir, permitir. No aniversário de 1 ano da padaria, Siena subiu numa pequena escada para agradecer àqueles que haviam apoiado. Ela contou, sem floreios, como 2 vidas acabaram por se entrelaçar, não por destino predeterminado, mas por uma série de decisões honestas. Marcos esteve ao seu lado, olhando para ela com o orgulho que é feito de admiração e gratidão. Quando ela desceu, o riso ecoou pela loja, e ele foi, para toda a comunidade, sinal de que a história valera ser contada. No epílogo dessa trajetória, em que o tempo já havia costurado as bordas dos conflitos, a imagem final que se repetia era simples. Uma padaria com janela aberta, o cheiro de pão fresco se espalhando pela rua, mesas onde conversas aconteciam e, em uma delas, Siena e Marcos compartilhando um café. Ao redor, Sofia lia um jornal. Hannah anotava ideias, Jasmine servia um croissant a uma criança que lhe imitava o riso. A cidade continuava espalhando títulos e rumores, mas naquele ponto, ao menos, havia verdade. Ele, conhecido por muitos como chefão, um rótulo que pouco tinha de justo frente à sua complexidade, rendera-se no fim a algo que o dinheiro não comprava. Um riso que o ensinou a ser parte de uma rede de cuidado. E ela, a garçonete que sonhara com uma padaria em pedaços de papel dobrados, transformara o sonho em endereço, em pão, em ofício e em lar. Nem sempre foi fácil, mas foi real. E a cidade, por fim, aprendeu que poder e ternura podem, quando bem usados, compartilhar o mesmo espaço. Se esta história tocou seu coração, curta, inscreva-se e conte nos comentários qual momento mais te emocionou.